Mas vamos lá, vamos começar então, pra gente não demorar muito, senão a gente fica, né, só conversando, batendo papo, o tempo voa e a gente sabe que de manhã é corrido pra todo mundo, não é verdade? Quem tá com o impresso em mãos? Então, quem não tiver com o impresso em mãos, a gente vai pegar um papel. Então, você pega um papel, uma caneta, vou dar aí 1 segundinho, 2 segundinhos, 3 segundinhos pra vocês correrem aí, pegar um papel e uma caneta. Conforme eu vou fazendo as perguntas, vocês vão dando uma nota de 0 a 10 e anota nesse papel aí, nessa caneta, tá bom? Depois você tente baixar o arquivo, que eu já disponibilizei no Stories, só dá uma arrasta pra cima que o arquivo tá lá para quem não conseguiu acessar pelo site. Vou repetir, teve pessoas que tentou entrar pelo febracis.com.br/livro alto e não conseguiu baixar, deu erro. Então eu baixei o arquivo aqui no meu computador, minha equipe tá enviando para vocês pelo WhatsApp, olha que privilégio. Então é só entrar lá no Story, arrastar para cima e falar eu quero as ferramentas da live. E aí a Anadel vai enviar para vocês os PDFs para vocês imprimirem e poder participar comigo de todos os dias aqui de manhã, 7h45. Certo, pessoal? O que mais? E para você que tá entrando agora, se você não baixou, fica tranquilo, tá? Dá para participar tranquilo. Só anotar aí tudo num papelzinho, colocar tudo numa folha e dar as notas que vai funcionar. Vamos lá? Então, a gente precisa entender hoje como funciona o nosso cérebro, tá? De que forma ele trabalha e se eu tenho a tão sonhada inteligência emocional que hoje em dia se falam tanto. Se a inteligência emocional funciona para mim, certo? E dessa forma eu vou conseguir entender algumas das minhas atitudes, certo? Algumas das minhas reações, alguma das minhas reclamações ou das minhas infelicidades. Combinado? Eliane colocou, a Anadel enviou no grupo de WhatsApp o bônus. Ah, para quem é da mentoria, né? Isso, para quem tá na mentoria via WhatsApp, mentoria para pais, eu enviei mesmo o livro como bônus para vocês. Então lá tem sim as ferramentas. Muito bem lembrado, Eliane. Mas nem todo mundo aqui tá na mentoria, então quem não tiver, vai anotando aí no papelzinho, tá bom, gente? Ou baixe lá pelo site, combinado? No site não tem o livro inteiro, mas tem as ferramentas. Então vamos lá. Primeiro ponto, nós precisamos entender. Daniel Goleman, e no livro ele fala isso, Daniel Goleman divide a inteligência emocional em 2 características. Então, são as competências sociais e as competências pessoais. O que isso significa? Significa que a inteligência emocional é a arte, resumidamente, é a arte de se entender, se conhecer e entender o outro e o meio onde você vive. Quando você consegue saber, reconhecer suas emoções, administrar isso muito bem e consegue entender a do outro e administrar o que o outro provoca em você e até o que o outro está mesmo sentindo, sem deixar te atingir, sem deixar te definir, você está próximo aí do alcance de uma grande inteligência emocional. E se você acha que é impossível, você está no lugar certo, porque não é impossível. É só a gente trabalhar o quê? A mente, tá bom? Uma série de fatores influenciam pra gente adquirir inteligência emocional, mas é totalmente possível. Então hoje a gente precisa saber em que nível a gente tá de inteligência emocional. Então nós vamos primeiro avaliar as nossas competências pessoais, que é a capacidade da gente interagir com a gente mesmo. Quanto você se reconhece, se conhece, se valida, cresce e se desenvolve de forma contínua, tá bom? Quanto você administra suas emoções, entende por que ela vem, de onde ela vem, quais são suas habilidades, quais são as suas debilidades e conforme como você desenvolve isso, tudo isso a gente vai ver aqui hoje, tá? Dentro do exercício. Então vamos lá para a primeira questão, papel e caneta na mão. A gente vai avaliar a sua autoconsciência emocional, tá? Então, de 0 a 10, no espaço tem um espaço maior. E você pode fazer o seguinte, no exercício você pode dar uma nota antes, que é hoje, então hoje você vai dar uma nota. Quando a gente terminar essa série de lives, você pode refazer esse exercício de novo, porque é comprovado que só de assistir as lives, ler o livro, fazer os exercícios, ao final de tudo a nossa nota muda, porque a gente já adquire uma percepção diferente. Olha como o cérebro é incrível, né? Então vocês vão colocar a nota no antes, no quadrado antes, tá bom? E aí, depois que a gente terminar todo esse livro, vocês podem voltar e repetir o exercício para saber se vocês se desenvolveram ou não. Combinado? Então, vamos lá. Autoconsciência emocional. Nota de 0 a 10. Você tem sido capaz de identificar e compreender as próprias emoções?
bem como reconhecer o impacto dela na sua forma de agir, de tomar decisões, de se relacionar com os outros, tem usado suas emoções como aliadas. Então, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para sua autoconsciência emocional? Você se reconhece, hoje eu tô exausto, hoje eu tô cansado, eu gritei porque eu tô cansado, eu gritei porque eu tô frustrada, eu gritei porque eu tô chateada, porque eu tô com ciúmes, porque eu tô irritada, né? Você consegue administrar isso e usa isso como aliado, né? Consegue falar pra pessoa, calma, hoje eu não tô bem, melhor você me deixar mais quieta, ou não. Tua vida vira um piloto automático, você não se dá conta do que tá fazendo, tá? De 0 a 10. 2. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, Gabi, vai mais devagar, tá bom? Número 2 é a autoavaliação precisa. De 0 a 10, então. Você conhece os próprios limites e possibilidades sem se supervalorizar ou se subestimar? Coloca-se de maneira correta em cada desafio e, sobretudo, é capaz de distinguir uma oportunidade de uma autossabotagem. Aqui é, se você acredita que você tem equilíbrio entre a soberba e a autossabotagem, tá? Tem pessoas que são muito arrogantes, orgulhosas, né? Elas acreditam muito que elas sabem mais que os outros, que elas são muito boas. E isso passa uma superioridade. E tem pessoas que são muito vitimizadas, que elas não se sentem capazes, que elas falam que não conseguem, que não dão conta, entendeu? Então, nesse nível, essa comparação entre muito e pouco, onde você se encontra? Qual a sua autoavaliação precisa? Se você coloca-se da maneira correta em cada desafio e, sobretudo, é capaz de distinguir uma oportunidade de uma autossabotagem. Você consegue distinguir isso? Se conseguir, nota 10. Se tiver dificuldade, vai abaixando sua nota de 0 a 10, tá bom? 3. Autoconfiança. Quanto você se sente uma pessoa confiante, convicta das suas ideias, decide ir atrás delas, você tem um senso sólido do seu próprio valor e capacidade, do seu potencial, e é capaz de enfrentar seus desafios de forma segura e confiante. Não, vai dar certo, eu sou capaz, eu consigo. Tem essa autoconfiança em você, certo? De 0 a 10 também. Autocontrole emocional. Você consegue manter suas emoções e impulsos destrutivos sob controle em momentos de estresse? Aqui é aquela hora da pausa positiva, né? Kelly, não vai ficar salva, tá bom? As lives que a gente tá fazendo aqui desses estudos não ficarão salvas. Então, é um estudo para quem tá aqui mesmo, presencialmente, todo dia de manhã, ok? Mas vamos lá. Autocontrole emocional, é aquela hora que a gente precisa dar aquela pausa positiva. Eu tô passando do ponto, eu me conheço, eu preciso controlar, e aí você consegue ter isso? De 0 a 10, quanto diante de um estresse, você tem esse autocontrole, tá? Você consegue respirar, sair de perto, em qualquer situação, não só com a criança, mas com o marido, com o chefe, com o amigo, com a mãe, com qualquer pessoa. Ou não, pisou no teu calo, tocou no teu gatilho e você já explode. 0 a 10, tá bom? Superação. Você possui ímpeto para melhorar o próprio desempenho a fim de satisfazer padrões internos de excelência? Acredita que tudo pode ser melhor e que sempre é possível ir além e conquistar algo mais? Então você se supera? Você sente que você é capaz? Certo? Você gosta de desafios e enfrenta mais? Ou fica na zona de conforto? Não me supero. Se eu tenho que me arriscar, eu já desisto. Não, você tem superação. É difícil, mas eu dou conta, eu vou conseguir. Vai passando as etapas, ok? Maternidade é uma superação, né, gente? Se a gente desiste, a gente entra no ciclo tóxico. Agora, se a gente tem superação todos os dias, é uma constante evolução. De 0 a 10. Iniciativa. Você está sempre pronto para perceber e aproveitar oportunidades? Não se deixando paralisar pela zona de conforto ou pela acomodação? Aqui é para quando você decide fazer as coisas. Se você tá aqui nessa live e vai decidir ficar comigo todos os dias de manhã, você já pode levar sua nota da iniciativa. É sinal que você já está desenvolvendo essa habilidade de competência emocional, pessoal, certo? Então, a iniciativa é a capacidade da gente sair da zona de conforto, ter atitudes, agir, o quanto isso é e existe dentro de você, ou o quanto isso precisa ser mais trabalhado, tá? E aí você vai colocar a nota de 0 a 10. Transparência. Seus comportamentos têm sido totalmente fundamentados na honestidade, na integridade? Você tem sido digno de confiança? Quantas pessoas que o conhecem de fato confiam em você? Então você é aquela pessoa que cumpre o que você diz, que age com integridade, é honesta, é honesto. As pessoas veem isso em você? Transparência, tá?
A adaptabilidade, essa aqui talvez seja uma das mais difíceis, que tem a ver com a resiliência, né? Você tem se colocado de forma flexível na adaptação a pessoas com estilos diferentes? Você tem se adequado e flexibilizado em situações diferentes e incomuns? Como você lida com as pessoas diferentes de você? Você tem o hábito de rotular todo mundo? Ou você reclama dos lugares onde você vai que não te agrada? Ou você aprende a gostar, você aprende a enxergar o lado bom, você aprende a gostar das pessoas que são diferentes de você, você aprende a ter intimidade, empatia, conexão com elas, entendendo que a diferença delas não precisa afastá-las de você, só precisa ter uma compreensão sobre isso. Como que você lida com as pessoas que são diferentes de você e em lugares que você pode não se sentir tão pertencente, mas precisa estar naquele momento. Por exemplo, a casa de um parente, da sogra, né? Casa de alguém que você não curte muito, mas precisa ir. Como você se adapta a isso? Se você consegue tirar o lado bom disso, certo? E otimismo. Você sempre busca ver o lado bom dos acontecimentos em qualquer situação? Então, tá passando por algum problema, você consegue tirar o que você tá aprendendo com isso? Aqui tem a ver com os erros como oportunidade de aprendizado, né? Que a gente fala tanto aqui no IG, eu falo sobre a educação parental, né? Como a gente ensina as crianças. E aqui é um jeito de desenvolver otimismo. Quando a gente consegue enxergar os erros como oportunidade de aprendizado, a gente muda o cenário, muda a comunicação interna e vai mudando os resultados, certo? Até aqui, todo mundo conseguiu dar nota de 0 a 10, certo? Ok, o que a gente vai fazer? Então, a gente acabou de dar as notas para as nossas competências pessoais, a forma como a gente lida com as nossas emoções, a administração disso. Você vai somar agora todas essas notas e dividir por 9, tá? Para ter a média da sua competência pessoal. Então, soma todos os quadradinhos e divide por 9 e você vai ter uma média da sua competência pessoal. Esse é o primeiro passo. Quem quiser já coloca aí qual foi a média que atingiu. O segundo passo é, você, depois que acabar essa live, não precisa ser agora, porque senão vai demorar muito tempo, você vai grifar, riscar, selecionar as notas abaixo de 7, tá? Então, todas as notas que você deu, que foram abaixo de 7, você vai fazer um asterisco, um círculo, um quadrado. Por quê? Se tá abaixo de 7, significa que existem prejuízos claros na tua vida por conta dessa competência que não tá desenvolvida, tá? Marcela, ela pergunta, foram quantas perguntas ao total? Foram 9. 9 perguntas. Então, soma todas as suas notas e divide por 9, que vai te dar a média. Dentro dessas notas, Marcela, você vai grifar quais foram as notas menores de 7, tá? Abaixo de 7. E vamos fazer uma reflexão sobre isso. Após a live, você vai desligar e vai pensar sobre isso. Vamos supor que a tua nota abaixo de 7, quem quiser me colocar uma nota abaixo de 7 para eu dar um exemplo, ajuda, tá? Por exemplo, vocês que estão fazendo aí, identificaram que a autoconfiança está abaixo de 7. Se a sua nota de autoconfiança está abaixo de 7, significa que você não tem conquistado muitas coisas na sua vida por conta dessa baixa autoestima. Significa que alguma área da tua vida ela tá sem motivação, que você provavelmente está perdendo o seu brilho, certo? E perdendo o brilho, a gente se desmotiva, a gente perde a vontade de prosperar, de crescer, de investir na gente mesmo. E isso é prejudicial, tá bom? Quem mais? Marley, muito baixa, reprovado. O quadro deu 6, ok? K, joias, disse 4, autoconfiança 6. Paty, então é bem isso que eu tô dizendo, tá? Existe uma baixa autoestima, uma falta de confiança. Não tá tão baixa ainda, abaixo de 7 que é mais prejuízo, mas já tem um prejuízo aí com 6, certo? Quem mais que colocou? Autocontrole, João Marcos. Que nota você deu pro seu autocontrole? Coloca aí pra mim, tá? Quem mais? Larissa, média 4,7. Gente, não fiquem tão preocupados, isso vai mudar, pode ter certeza. Olha, Marley, adaptabilidade 2. Marley, isso significa que você pode ser uma pessoa muito inflexível, né? Muito exigente. E essa falta de adaptabilidade, se adaptar ao meio, se adaptar às pessoas diferentes de você, pode estar prejudicando os teus relacionamentos.
certo? E isso faz com que você se torne, às vezes, uma pessoa que se sinta talvez sozinha, não compreendida, né? Às vezes você tem uma visão negativa sobre você mesma, porque as pessoas devem rotular você negativamente por essa exigência de que todo mundo seja do jeito que você considera certo, do jeito que você considera razoável, certo? Então, quando a gente terminar essa live, vocês vão selecionar as notas abaixo de 7. E cada uma das competências abaixo de 7, vocês vão anotar os prejuízos na vida de vocês. Qual é o prejuízo da nota abaixo de 7 na minha autoavaliação precisa? O que isso está causando na minha vida? Qual é o prejuízo da minha falta de transparência? O que isso está causando na minha vida? Certo? Qual é o prejuízo na minha área pessoal, na minha área profissional, na minha área social? Qual é o prejuízo das notas abaixo de 7? Todo mundo entendeu isso até aqui? É isso que vocês vão fazer após essa live, quando ela terminar. Porque agora vai ser um momento de reflexão, então não vou estender o tempo aqui, certo? Mas não deixem de fazer, porque se vocês não identificarem os prejuízos, fica mais difícil pontuar certinho que precisa mudar, combinado? Então agora vamos para o outro exercício, que é avaliar as competências sociais. O que é as competências sociais? É a capacidade que a gente tem de lidar com o outro e com o meio. Então nós avaliamos competências emocionais, pessoais, capacidade de administrar as nossas emoções, e agora sociais, capacidade de lidar com o outro e com o meio, certo? Ah, Manuela, tô ouvindo, anotando, não anotei as competências. Não tem problema. Depois você entra no meu story, arrasta pra cima, pede os exercícios lá no WhatsApp da minha equipe, que eles te encaminham e você vai ter acesso às competências. Daí é só você comparar as notas e colocar no papel, certo? Vamos lá então, competências sociais. Autoconfiança. Qual é a nota? Desculpa, esse aqui é da pessoal. Empatia. Então vamos lá. Qual é a nota de 0 a 10? Que você é capaz de perceber as emoções alheias do outro, compreender seus pontos de vista e interesses de maneira ativa por suas preocupações, com empatia ao que as outras pessoas sentem. Então existe uma falta de empatia, né? Uma falsa empatia. A falsa empatia é aquela que a gente dá pro outro que a gente acha que ele precisa. A empatia dá pro outro o que ele precisa, não o que eu acho que ele precisa, né? Então a empatia é me colocar realmente no lugar do outro. O que ele precisa, mesmo que eu ache que não seja isso. Mas se ele quer, eu vou entender, eu vou compreender, tá? Eu vou ser empático. Então, qual é a sua nota de 0 a 10 para sua empatia? Você consegue olhar com empatia para o problema do outro, para as dores do outro, para a reclamação do outro? Você sempre dá aquela levantada assim? Ou você sempre fala, ai, meu, que frescura, ai, que chatice? Como você lida quando o outro está sofrendo, quando o outro está muito feliz, quando o outro está bravo? Qual é a sua empatia para com a outra pessoa, certo? De 0 a 10. De 0 a 10, consciência organizacional. Você consegue identificar e compreender as conexões sociais ao seu redor, sabendo com quem, como e quando deve falar? Então aqui é a capacidade da gente conseguir se controlar, se posicionar, tá? De uma forma mesmo, talvez mais profissional, mas nem tanto, mas talvez num ambiente familiar, numa reunião de família, numa festa. Como você se comporta? Você consegue compreender o que está acontecendo ao teu redor, sabendo com quem, como e quando você deve falar? Se contém, tipo, agora não é hora de eu opinar. Não vai adiantar eu falar isso aqui, melhor eu ficar quietinha. Como que você lida com isso? Certo? Consciência organizacional. Quem se perdeu? Ana Paula, vamos lá. Nós estamos nas competências sociais, no item 2, numerando de 0 a 10, como a gente lida com as pessoas e o meio em que a gente vive, tá certo? Serviço, a gente tá lá na competência social, não estamos repetindo, certo? Serviço, número 3. Como você reconhece e busca satisfazer as necessidades das pessoas à sua volta? Você serve, auxilia e colabora sem pedir nada em troca? De 0 a 10, gente. Como você lida com isso? Você serve as pessoas independente do que elas vão fazer pra você? Ou quando você faz algo pra alguém, você espera algo em troca? E eu não tô dizendo só no sentido de ajudar os outros, tá? Em casa mesmo. Em casa. Se você lava sua louça, se você limpa a casa, se você arruma a casa e fica cobrando, porque eu já lavei a louça, porque eu já fiz isso, você não fez nada, você não fez aquilo, você não fez isso. Servir, a gente serve dentro e fora de casa. Como você lida com isso?
Quando você faz, você cobra quem não faz por você ou você faz de coração? De 0 a 10. Difícil essa, hein, gente? Difícil, hein? 4. Liderança inspiradoras. Você orienta e motiva com uma visão instigante, conduzindo pessoas a objetivos mais elevados, possibilitando que elas façam o que antes não fariam e cheguem aonde sem sua liderança não chegariam. Gabi, mas eu não trabalho com liderança. Gente, não trabalha com liderança, mas em casa nós somos líderes o tempo todo, principalmente dos nossos filhos. Então, se você trabalha, você pode levar isso para a tua área profissional, tá? Como você lida com isso? Você instiga as pessoas à sua volta? Você motiva elas? Você faz elas enxergarem a vida de um jeito diferente? Você é positiva para com elas? E dentro da sua casa, você faz isso com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos? Como você trabalha com isso, certo? A liderança inspiradora é uma visão mesmo mais motivacional, tá? Para as pessoas, para os objetivos, criando na pessoa um otimismo, certo? Se você proporciona isso. Influência, número 5. Você dispõe da capacidade de persuadir e influenciar pessoas para que elas ajam de forma positiva e consistente. Aqui, gente, como você influencia mães na educação parental? Você guarda para você ou você conta para elas o que você está aprendendo? Você acha que elas não vão entender, então você deixa pra lá? Numa roda de conversa que todo mundo fala assim, é mimimi esse negócio de parentalidade. Você dá aquela sorrisinha e fica quieta, tipo, não vou nem me colocar diante disso. Ou não, você influencia, gente, vamos pensar com outros olhos, né? Mimimi é argumento de quem não tem argumento. Então eu também achava assim, eu também pensava que era um mimimi antes, mas eu vejo que agora é necessidade e minha vida está sendo transformada. E você fala com amor, você influencia as pessoas dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na tua rotina, nas suas amizades, como é a sua relação com as pessoas, certo? Número 6, desenvolvimento dos demais. Você cultiva a capacidade alheia por meio de feedback e orientação. Olha isso aqui, gente, isso aqui para nós mães tem que ter nota alta, pelo amor de Deus. Você se preocupa em desenvolver, ensinar e capacitar as pessoas ao seu redor para que sejam mais e melhores do que já são? Aqui, se você tem uma capacidade de colocar as pessoas para cima. Então, na maternidade, como você lida com teu filho? Quando ele erra, você consegue ajudá-lo a resolver o problema ou você faz ele se sentir pior ainda? Você ajuda ele a se desenvolver ou você prejudica o desenvolvimento dele? Com o teu relacionamento com teu marido, você é aquela que acusa, que afasta ele de você? Com a tua esposa, você reclama dela, deixa ela sozinha? Ou não, você ajuda ela a crescer, ajuda ela a se desenvolver? Tá nessa trajetória, é guia, é condutora, né? Tá na orientação. Como você lida com o desenvolvimento dos demais? Se você é luz para as pessoas ou se você é trevas? De 0 a 10, tá bom? Catalisação de mudanças, número 7. Você inicia e gerencia mudanças liderando pessoas para uma nova e melhor direção? Aqui tem um pouco a ver com a questão dos seus posicionamentos sobre o que você acredita, tá? Então, como que você gerencia essas mudanças e passa isso para as pessoas? Você instiga elas a ser diferente? Você consegue posicionar as pessoas para viver uma versão melhor delas mesmas? Como você lida com a catalisação de mudanças em relação às pessoas, tá? Lembra que a gente está avaliando competência social. Então, é a tua capacidade de lidar com o outro. Gerenciamento de conflitos. Número 8. Você se empenha em solucionar divergências entre as pessoas, levando-as à integração, à conciliação, à aceitação e ao respeito mútuo? Ou você é o tipo que bota a lenha na fogueira? Quando você sabe que tá rolando uma briga, você é apaziguadora, no sentido de calma, vamos relevar, pensa do lado dela, eu tô entendendo você também, e tenta fazer com que as pessoas se deem bem, se acertem, se entendam. Ou você é do tipo que não, é verdade, fulana é complicada, né? Eu te entendo, ixi, no seu lugar eu também não falaria mais com ela. Como é a sua relação em relação ao gerenciamento de conflitos? Você é do tipo paz ou do tipo guerra, certo? De 0 a 10. Trabalho em equipe, última nota. Você é capaz de colaborar com um trabalho em equipe de alto desempenho? É capaz de se colocar como membro de uma equipe e, com humildade, dar o seu melhor para contribuir com o grupo e os objetivos dele? Como você lida quando você precisa dividir tarefas, delegar tarefas,
contribuir dentro de um grupo. Na família, por exemplo, como você divide o cuidado com os filhos? Você é do tipo que cobra o teu marido o tempo todo que ele não faz do jeito que você queria? Ou você entende que ele é uma parte da tua equipe e que o jeito que ele faz também é importante? Como você lida com os teus amigos, no teu trabalho? Você tem o costume de centralizar tudo em você? Ou você consegue dividir, delegar as tarefas, entendendo que o que o outro fez foi o melhor que ele podia dentro do que ele sabia? Como você lida com o trabalho em equipe? Se você é mais concentradora, controladora ou não, consegue se socializar numa boa aí. Lembrando que nem sempre quando a gente se socializa numa boa, significa que tá tudo certo, tá? Por quê? Tem muita gente que se socializa numa boa, mas dá tudo pro outro que o outro quer. E se sente sempre fraco, consumido. Então, não é legal também. A gente precisa ter um equilíbrio. Eu faço a minha parte e valido a sua parte. Mas eu não posso fazer tudo por você, porque senão eu vou ficar sobrecarregada. Certo, gente? Mesma coisa. Vocês vão somar todas as notas e dividir por 9, que vai dar a média das competências sociais. Certo? E as notas que vocês deram abaixo de 7, vocês vão grifar as competências e também colocar qual é o prejuízo dessa falta de competência na sua vida. O que ela tá trazendo de ruim para sua vida hoje, certo? Débora, por exemplo, colocou trabalho em equipe. Se for uma nota abaixo de 7, Débora, o quanto a falta de trabalhar em equipe está prejudicando a sua vida? Quanto você está se sentindo sobrecarregada, pressionada, exausta, sem amizade, sem ninguém por perto? E isso está prejudicando o teu emocional. Faz sentido? Se fizer, coloca um joinha aqui para mim. Que mais? Já me senti assim, sugada. Que mais? Empatia. Milena, se a tua empatia deu abaixo de 7, o quanto a tua falta de empatia tá te tornando uma pessoa arrogante, uma pessoa insensível, afastando você de outras pessoas, não permitindo que você seja a luz na vida de outros, tá? Que as pessoas não te vejam como uma pessoa sábia, com quem eles podem contar. Quanto isso também afasta as pessoas de você. E dentro do teu trabalho, o quanto isso também te torna uma pessoa mais individualista, egoísta, dentro do teu profissionalismo. Certo? Certo, gente? Fer, repete a última, por favor. A última, Fer, é trabalho em equipe. Quanto você consegue trabalhar em equipe ou centraliza tudo em você, tá? Quanto você valida o desenvolvimento do outro, o esforço do outro, ou você sempre tá reclamando do que o outro tá fazendo e prefere fazer tudo sozinha. Ou quanto você acaba fazendo tudo pelo outro só pra ser legal e se sente sobrecarregada, tá? Se for não para essas perguntas, se você tem um trabalho em equipe legal, você consegue entender o outro, a sua nota é boa, certo? Gente, é isso. Muita consciência hoje, tá? Muita consciência hoje. A gente vai ter com esses exercícios. Desliguem essa live aqui daqui a pouquinho e vão fazer as reflexões com as notas abaixo de 7, tá? A Rafa colocou assim, influência. Se a sua influência foi a nota mais baixa na sua competência social, Rafa, o quanto você tá vivendo só pra si mesma, tá? O quanto a tua vida tá fechada, sabe? Naquela zoninha de conforto e você não tá expandindo, levando o que você considera bom para outras pessoas, influenciando outras pessoas, para que você de fato seja pescadora, né? Aqui nessa terra, seja a luz na vida de alguém, ok? E deve estar se sentindo sozinha, porque a gente quando não influencia, a gente perde muito o sentido da vida, né? Quando você acha que você tem sentido, tua vida tem sentido, o mundo é um lugar melhor porque você existe ou não, tá? Tudo isso faz sentido na sua autoestima, no seu senso de valorização. A influência vai trabalhar isso. Alguém mais tem mais alguma dúvida sobre as competências baixas? Cris, preciso olhar para mim, minhas competências sociais estão com notas mais altas. Muito boa reflexão, Cris, exatamente. Se a tua competência social tá mais alta que a competência pessoal, significa que você tá mais preocupado com o outro do que com você. Então tá sobrecarregada, tá se sentindo mal, provavelmente tem pouco autocuidado, provavelmente explode muito dentro de casa, talvez, ou vai guardando pra si, vai sofrendo dores nas costas, dores de cabeça, manchas pelo corpo, o corpo somatiza, certo? Então precisa ficar antenada com isso para conseguir lidar bem com as duas competências e manter um equilíbrio, certo? Quem mais? Obrigada, eu que agradeço. Acho que é isso, né? Alguém mais fez alguma pergunta, gente? Não consegui ver mais pra cima. Se tiver mais pergunta, coloca. Autocontrole, João colocou. João, se o seu autocontrole deu nota 3, significa que você tá explodindo muito fácil, tá?
Então, sempre que as pessoas não te dão o que você quer, do jeito que você gostaria, você explode. E aí você acaba bravo, né? Acaba brigando, acaba se estressando, e isso tá prejudicando seus relacionamentos, certo? Talvez com seus pais, seus amigos, no trabalho, na escola, não sei quantos anos você tem uma carinha de ser novinho, mas precisa trabalhar um pouco isso. Mas se você for criança, você precisa pedir ajuda para os seus pais, tá? João, me fala a sua idade, porque aqui tô vendo, tem uma foto de criança, mas não sei se você é criança, que daí eu posso te ajudar melhor, tá bom? A minha social é mais alta também. Preocupo-me com os outros. Manchas pelo corpo, olha lá, Cris já tá somatizando o corpo, não falei? Cris, vamos focar nisso nessa live? Fica comigo todos os dias, tá? Todos os dias estudando isso aqui, que você vai ver que você vai conseguir mudar. Liderança só 5 também. Débora, você tem um perfil de liderança. Então tem que, eu sei porque a Débora já fez o perfil comportamental comigo, né? Então você tem um perfil de liderança forte, tá bom? Se tá com nota 5, você tá vivendo fora da tua essência. Tem que ver se não tá flexibilizando demais ou não tá confundindo um pouco na hora de flexibilizar, certo? Porque a liderança é uma característica tua de liderança, certo, gente? Quem mais? Serviço -2, da Michele. Serviço -2, isso também faz de você uma pessoa mais voltada para si, tá? E no sentido das suas necessidades. E acaba não servindo aos outros. De uma certa forma, se você não serve aos outros, a gente também perde o nosso senso de valorização. É muito bom quando a gente ajuda alguém, quando a gente presta para alguém, quando a gente valida alguém, quando a gente colabora com alguém, a gente se sente útil, isso melhora a nossa postura, isso melhora o nosso senso de pertencimento. Eu sirvo para alguma coisa, tá? E aí melhora a autoestima. Gabi, o link para imprimir, você pode enviar novamente? Não consegui pegar ontem. Aline, tá lá no Story. Entra no Story, arrasta para cima, vai cair lá no WhatsApp da Anadel. A Anadel encaminha todas as ferramentas para vocês por lá, porque eu já baixei, porque teve gente que não conseguiu baixar. João tem 13 anos. João, então com 13 anos você já tem uma capacidade de conseguir buscar esse autocontrole de um jeito mais fácil. Mas, João, é legal você perguntar para sua mãe e para o seu pai como eles podem te ajudar a ter autocontrole. Se você não desenvolveu isso antes dos seus 13 anos, teu cérebro não sabe ainda como buscar isso. E você ainda está em desenvolvimento neurológico pela capacidade de entender por que você age do jeito que você age. Os adultos, depois de 20, 25 anos, já conseguem aprender isso sozinho. A criança, ela precisa de um acompanhamento, tá? Você é um pré-adolescente, já tem uma capacidade melhor do que uma criança de 11, de 10, de 9, mas ainda seu cérebro está se desenvolvendo. Então é legal você ter recurso. Então pergunta para os seus pais como eles costumam se acalmar quando eles estão nervosos. E quem sabe isso sirva para você. E comece a decidir, bom, eu vou pensar, talvez eu tenha que ficar sozinho, talvez quando minha mãe e meu pai falam alguma coisa eu não gosto de ouvir aquilo, eu vou respirar fundo antes de reclamar, antes de questionar. Eu vou tomar uma água, eu vou correr um pouco, eu vou jogar bola, eu vou... Como é que você vai buscar o teu autocontrole? Trabalhar isso em você e tomar decisões, João. Você tem 13 anos, você já pode tomar decisões. Se você não costuma fazer, o que você vai fazer a partir de hoje para desenvolver isso? Imagina com 13 anos essa criança, gente, assistindo essa live, que orgulho, começar a desenvolver tudo isso. O que não vai ser com 17, com 18, com 19 anos, né? Quantos anos a gente tem e tá aqui estudando? Então, parabéns, João, sinto-se orgulhoso de você pela tua decisão de estar aqui. Ontem ele estava aqui, hoje está de novo. Fico muito feliz de saber disso, tá? Criança de 9 anos pode fazer esse teste? Não. Só para cima de 12, tá? O ideal ainda é que seja com 14, 15 anos. Justamente por isso que eu falei agora pro João. A criança ainda precisa do recurso dos pais. Ela não tem as condições de fazer tudo sozinha. Por conta da incapacidade cognitiva, tá? Então, não é legal a gente dar pra criança fazer. Ela nem vai conseguir se entender direito e vai criar uma expectativa muito grande, certo? Então, tem que ser crianças mais velhas, pra cima de 12, 14, 16. Combinado? Obrigada pela atenção e paciência. É isso. Aí, João, todo mundo te parabenizando. Vamos dar parabéns pro João, gente. Vamos motivar ele, né? Um garoto incrível. Gente, as lives não ficarão salvas, tá? As lives vão ser feitas ao vivo mesmo aqui com vocês. A live é ao vivo, não é live que vai ser salva. E eu quero que vocês estejam comigo de manhã. Quero que vocês estejam aqui, tá? Talvez lá na frente, depois que a gente terminar tudo isso, eu decida soltar alguma coisa pra gente trabalhar, pra gente rever,
mas estou pensando ainda. Por enquanto, quem estiver aqui comigo vai estar no processo de evolução. Certo, gente? Vocês precisam ser honrados de estar aqui às 7h45 todos os dias. Eu sei que tem gente que não quer estar, tá trabalhando, mas existe hora para tudo e para todos. E essa é a tua hora. Se você tá aqui, consegue estar aqui, chegou a tua hora. Certo, gente? Quem mais? Muito obrigada pelo dia de hoje, parabéns, João. Cheguei atrasada, mas meu filho de 15 anos não tem autocontrole, tem todo e me manda tomar naquele lugar. Ixi, Débora, vamos conversar depois sobre isso, tá? Mas aí tem que trabalhar vários fatores, não é só a falta de autocontrole dele. Às vezes os pais, eles passam um pouco do limite e aí a gente não ensinou essa criança, não teve uma relação respeitosa lá. Na adolescência isso só potencializa, tá bom? Mas a autorresponsabilidade é olhar pra si, tá, Débora? O que você tem feito que tá provocando isso? Qual é a sua reação diante disso? Como você tá lidando com isso? O nosso exercício aqui nessas lives é olhar pra gente, entender a gente, entender o outro, não culpar o outro, entender a gente. Se a gente viver o conceito da autorresponsabilidade, as coisas começam a mudar na nossa vida. Não esqueçam de fazer todos os prejuízos das notas abaixo de 7, tá? Pra gente continuar esse assunto ainda amanhã, 7h45, estarei aqui com vocês. Parabéns pra quem ficou até aqui, parabéns pra você que decidiu evoluir e a gente se vê de novo. Com muito amor, com muito carinho e com muita conexão. Um beijo. Ah, e não esqueçam, tem live hoje à noite, 7h da noite, uma live super importante sobre crenças. E amanhã, gente, 9h30 da noite, uma live top, com o Dr. Rodolfo Biasi, microfisioterapeuta. Ele vai falar muito sobre comportamento infantil, o que acontece nas células, o que a gente provoca na criança. Eu amo de paixão. Então vocês precisam assistir a live. Preciso assistir a live com ele. Tenho certeza que ele vai passar conteúdos riquíssimos para a maternidade de vocês. E a live não vai ficar salva. Então bota aí na sua agenda, 9h30 da noite, amanhã à noite, e vem assistir. Combinado? Beijo muito grande para vocês. E até amanhã.